Pronto, começou? Então, não pode ficar muito longo, não. Então, sendo V uma vizinhança aberta de P, vou insistir, ó, vou colocar até aqui. Sendo V uma vizinhança aberta de P, dizemos que V menos P, quer dizer, o V tirando P, é uma vizinhança aberta, estrita de P. Então, essa daqui é uma vizinhança aberta estrita, quer dizer, os elementos do intervalo aberto AB distintos de P formam o que nós chamamos de uma vizinhança aberta estrita de P. Estamos entendidos? Aí, o conceito de vizinhança. E dentre as vizinhanças, tem uma vizinhança especial, que são as vizinhanças centradas em P de raio R. Que se você pega R positivo, ó, então se você pega R positivo, dado R positivo, tá? Os seguintes intervalos, P menos R, P mais R, tá? Dados P real e R positivo, esses intervalos aqui, P menos R, P mais R, P menos R, P mais R, P menos R, P mais R e P menos R, P mais R, são vizinhanças de P, centradas em P e com raio R. São vizinhanças de P, centradas em P e com raio R. Tá? Bem simples, ó, porque você tem o P aqui, tá aqui o P. Aonde está o P mais R? Onde é que está o P mais R? Está aqui, ó. R é essa distância aqui. E onde está o P menos R? Está aqui. Então, R é essa distância daqui para cá. Tá? E aí, você pode desenhar, por exemplo, essa vizinhança aqui, ó. A vizinhança aberta de centro P e raio R, que é o intervalo P menos R, P mais R. Sendo R positivo, isso é uma vizinhança aberta. Tá? Então você tem essas vizinhanças. Moral da história: por causa daquela proposição e do seu corolário, dado o número real P, toda vizinhança de P, não importa se seja de raio R ou não, toda vizinhança de P contém número racional e número irracional. Ou seja, dado o número real P, tão próximo de P quanto eu queira, porque a vizinhança pode ser qualquer uma, tão próximo de P quanto eu queira, há um número racional e um número irracional. De fato, não há só um, há o quê? Infinitos. Ou seja, qualquer vizinhança de P contém infinitos números racionais
e infinitos números irracionais. Porque toda vizinhança contém uma vizinhança aberta. E se a vizinhança é aberta, ela contém infinitos números racionais e infinitos números racionais. Então, qualquer vizinhança de um ponto contém infinitos números racionais e infinitos números irracionais. E isto diz o quê? Diz que o conjunto dos números racionais é denso na reta. E isso diz que o conjunto dos números irracionais também é denso na reta. Isso é a definição de densidade, tá? Perto de qualquer número real, e tão perto quanto eu queira, há um número racional e há também um número irracional. Ou seja, qualquer intervalo da reta. De fato, gente, eu vou provar para vocês por cardinalidade, por bijeção, estabelecendo bijeção, é o seguinte: em qualquer intervalo da reta, não importa qual tamanho ele tenha, há tantos números reais quanto há na reta todinha. Não importa o tamanho de um intervalo aberto. Não importa, se você pegar um intervalo aberto, não importa qual é o seu tamanho. Nele, há tantos números reais quanto há números reais na reta todinha. No sentido de que eu consigo estabelecer uma relação bionívoca entre os pontos de qualquer intervalo aberto e os pontos da reta toda. Isso é um fato matemático. Surpreendente, mas é fato. Diga. Professor, na hora de escrever o intervalo fechado e aberto de B, teria outra forma de escrever, uma forma mais simples, toda vez que colocar fechado, fechado. Não, são as formas. Esse aqui é o intervalo entre os dois extremos. Esse aqui só entra o direito, esse aqui só entra o esquerdo, esse aqui não entra nenhum. Tem que ser isso. Mas eu não podia só escrever para qualquer intervalo que também tem os Pode. Ó, um intervalo AB, eles têm extremos A e B. Intervalo de extremos A e B. Aí fica a pergunta. O A tá, o B tá, vai ficar sempre a pergunta. É aberto? Um intervalo tem os extremos, A e B. Agora, ele pode ser fechado, pode ser aberto, pode ser semiaberto, tá? Pronto. Agora veja o seguinte. Vamos entrar no outro conceito. Então está estabelecido os números reais, os intervalos. E agora, quando você tem dois conjuntos A e B, há o conceito de relação do conjunto A no conjunto B. Eu vou considerar dois conjuntos não vazios. E o que é uma relação do conjunto A no conjunto B? É uma lei que associa elementos de A elementos de B, tá? Então, sejam A e B conjuntos. Sejam A e B conjuntos. Não vazios, para facilitar a minha vida, para eu não estar falando em detalhes aqui muito técnicos. Sejam A e B conjuntos. Uma relação de A em B é uma lei que associa elementos de A elementos de B. Uma relação de A em B. Com relação à aula passada, estudem bem e vejam bem as demonstrações daquelas últimas proposições sobre números reais. Que se eu tenho uma desigualdade, eu somo há dois lados dessa desigualdade, um número, a desigualdade permanece. Se eu multiplico os dois lados de uma desigualdade por um número positivo, a desigualdade permanece. Se eu multiplico os dois lados de uma desigualdade por um número negativo, a desigualdade inverte. Tudo estudem, eu deixo isso como responsabilidade para vocês.
Isso é revisão, estudem bem. Se eu pego dois números positivos que estão em desigualdade, quando eu inverto esses dois números, o que acontece com a desigualdade? Inverte, inclusive já usei aqui, estudem isso. Vão lá, leiam, não dá para cobrir tudo das notas aqui. Tá? Então, sejam A e B conjuntos não vazios. Uma relação de A em B é uma lei que associa elementos de A elementos de B. Tá? Uma relação R, a gente costuma indicar pelas letras maiúsculas, uma relação R ou Q de A em B é uma lei que associa elementos de A elementos de B. Tá? Então, essencialmente, uma relação ela forma pares ordenados. Tá? Porque ela pega tipo aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá? Eu chego aqui e dito. Tá aqui esse conjunto A com os elementos x1, x2, x3, x4. E aqui do outro lado, o conjunto B, formado y1, y2, y3, y4, y5. E eu chego e dito a minha relação. A minha relação vai associar x1 a y1, x1 a y2, x3 a y3 e o x4 ao y5. Está aqui, ó. Está aqui. Isso aqui é um exemplo de relação do conjunto A no conjunto B. Então, essa relação, ela forma o quê? Pares ordenados. Tá? Pares ordenados. Então, quando você tem uma relação de A em B, dado uma relação R de A em B, dada uma relação R de A em B, dada uma relação R de A em B, essencialmente, essa relação é um conjunto de pares ordenados. Definido assim, posso dizer que R é o conjunto formado por cada par ordenado XY pertencente ao produto cartesiano de A por B, mas não é todo par ordenado, é só os pares ordenados, tal que X de A está associado a quem? A Y. Tal que X está associado a Y. Então, quem é R nessa relação aqui? Se isso aqui der uma relação, R, tá até esse R produz para fazer sentido. Quem é R aqui nesse caso? R é formada, é a minha relação R aqui, ela é formada com esse exemplo aqui, desculpa, vou colocar aqui para ficar claro que eu estou nesse caso. A minha relação R é formada por quem? Vamos lá. X1 com quem? Y. Depois, X1, Y2. Depois, X3, Y3. Depois, X4, Y5. Então, essa é a relação. Está aqui, esse é meu exemplo. Seja, eu posso chegar e dizer o seguinte.
seja que R a relação de N, conjunto dos números naturais, em Z. E se eu quero definir uma relação, eu tenho que dizer como é que é feita a associação. A lei, qual é a lei de formação? Dada por. Aí eu vou colocar em vermelho. Dada por. Olha a definição. X pertencente aos naturais está associado a Y pertencente a Z quando X divide Y, por exemplo. Quando X divide Y. Está aqui, essa é a lei. É uma lei de formação de pares. Então, por exemplo, o 3 está associado a quem? Ao 6, ao 12, ao menos 6. O 0 está associado a alguém? Não, o 0 não divide ninguém. Tá? Mas todo número está associado ao 0, porque todo número divide o 0. Ok? Então eu posso chegar, isto é, eu posso chegar até botar um isto é aqui, ó. Isto é. A relação R em termos de conjunto é o seguinte, essa relação R aqui é o seguinte, é o conjunto formado por cada par XY pertencente a quem? Ao produto cartesiano de N por Z, tal que X divide Y. Essa é a associação. Tá? E observe que se eu estou com a relação de um conjunto dele mesmo, você pode ver nas notas, o fato de X de A estar associado a Y de B não quer dizer necessariamente que o Y está associado ao X. Uma relação não necessariamente é simétrica. Tá? Por exemplo, o que eu quero dizer é isso. Ó. É como aqui, ó, como aqui. Esse exemplo aqui, ó. Você pega aqui um conjunto A, conjunto C, e aqui um conjunto, o mesmo conjunto C, aqui formado X1, X2, X3, tá? Tá bom? X1, X2, X3. E a minha relação é essa. Então você veja o seguinte, o X1 está associado ao X2, mas o X2 está associado ao X1? Não, porque a relação é de C e C. Eu estou vendo com a relação de C em C. Essa relação é de C em C. Ela associa elementos de C a elementos de C. Essa relação aqui associa o X1 a X2. Mas ela associa o X2 ao X1? Hã? Não. Então uma relação não necessariamente ela é simétrica. E só tem sentido falar em simetria aí se for de um conjunto, uma relação do conjunto nele mesmo. Tá? Mas tem um conceito de relação. Você entendeu aqui, ó? Por exemplo, eu podia botar essa relação de Z em Z. Aí todo número está associado ao 0. Porque todo número divide o 0. Mas o 0 não ia estar associado a ninguém. Porque o 0 não divide ninguém. Entendam o sentido, tá? Entenda o sentido. Por isso é que existe o conceito de relação inversa. Tá? Sejam A e B, conjuntos, e R, uma relação
Você está acompanhando aqui, está mudando. E R, uma relação. Quanto tempo aí? 20? Na parada, para não ficar muito grande. Aí.